Sem mais delongas, vamos começar a nossa palestra. Eu não sei, eu acho que eu vou ter que me colocar mais para cá, né, para não... História e evolução dos museus, espaços de memória e identidade. A gente não tinha outro tema para falar, a gente tinha que falar dos museus. Eu dou até a dica aí, tem um filme, Uma Noite no Museu, tem 1, 2 e 3, é a trilogia, eu acho, com Ben Stiller. Quem não assistiu, assiste. O último, acho que é de 2014. Então, muito legal. É uma temática assim que, inclusive, desperta muito interesse lá dos países desenvolvidos. Nosso país é chamado de país em desenvolvimento, né? E então as pessoas ainda não têm essa afeição toda assim de visitar museu, de despertar o interesse do museu, mas nós vamos, a geração de vocês vai mudar isso, com certeza. Museu. A palavra museu vem do grego antigo Mausoion, né? Tá, Mausoion, que significa templo das musas. As musas na mitologia grega eram divindades ligadas às artes, à poesia, à música, à história e às ciências. Então, museu, né, templo das musas, do grego antigo. Não esqueçam mais disso, hein, meninos e meninas. Como surgiram os museus modernos? Os museus modernos surgiram através dos gabinetes de curiosidades, que eram coleções particulares de objetos raros, exóticos ou extraordinários, muito populares na Europa entre os séculos XVI e XVIII. Isso é um gabinete de curiosidade. Nada mais é que uma estante ou eram prateleiras na casa de um rico, de um nobre, de um aristocrata. E ele, quando recebia os convidados dele, tinha uma salinha lá que ele levava e tinha lá, parecia até uma cristaleira, Dona Vitória. Né? E lá nesse espaço tinha um animal empalhado, um objeto interessante, uma concha marinha que tinham conseguido em outro país, uma viagem marinha, ultramarinha, e aí eles colocavam lá em exibição. E cada nobre, cada aristocrata, cada rei, cada príncipe queria ter uma coleção, Orlando, melhor do que o outro. E isso aí a gente pode chamar que foi o embrião dos museus, para começar os museus. Antes não tinha a organização dos museus como nós temos hoje. Vamos acompanhar. O surgimento dos museus modernos esteve ligado a vários fatores: crescimento da ciência e da classificação dos conhecimentos, expansão das viagens marítimas e das coleções vindas de outros continentes, o que eu citei agora, valorização da educação e da pesquisa durante o Iluminismo, que foi um movimento muito forte de intelectuais durante um período que queriam que o conhecimento se expandisse o mais rápido possível, e a ideia de tornar o conhecimento acessível ao público. Marcos importantes: criação do Museu Britânico, e é aquele lá, da fachada externa lá, em 1753, e a abertura do Museu do Louvre ao público após a Revolução Francesa, transformando coleções reais em patrimônio nacional. Então, o que era só uma estantezinha, umas prateleirazinhas, ou uma cristaleira com uns objetos lá, já viraram grandes instituições a partir de 1753. Certo? Inclusive o palácio onde o rei da França morava, e lá acabaram com a monarquia, mandaram guilhotinar, arrancar a cabeça de quase todo mundo, e aí depois a república foi instalada, eles pegaram aquele palácio que o rei estava lá, teve gente que disse: vamos destruir, vamos tocar fogo, para evitar que tenha qualquer resquício de que nós fomos governados por reis. Mas outros membros revolucionários disseram: não, vamos transformá-los em museus para guardar esse patrimônio, essa riqueza, e não destruir. Então ainda bem que teve essas pessoas para resguardar e iniciar essa história dos museus. Então são os museus mais antigos, né? No século XIX a gente já avança mais, século XIX, 1800 e tarará, os museus passaram a ter funções mais definidas. Preservar patrimônios históricos e artísticos,
educar o público, desenvolver pesquisas, construir memórias e identidades culturais. Muita gente pensa que o museu é só ir lá, olhar aqueles objetos antigos, tirar uma foto. Não, vejam só, é como se fosse uma escola, uma universidade. Lá também se produz pesquisas, enfim. Concentração de museus no Brasil. A maior concentração de museus está nas capitais e nos grandes centros urbanos, especialmente nas regiões Sudeste e Sul. Isso acontece por fatores como maior população, mais recursos públicos e privados, presença de universidades, bem mais universidades do que nós aqui, né? Turismo muito mais forte do que o nosso, e políticas culturais mais estruturadas. Alguns dos museus brasileiros célebres. Aí é o Museu Nacional do Rio de Janeiro, aí é onde foi um palácio onde morou Dom Pedro II, a Princesa Isabel, né, quando a monarquia acabou, e aí foi transformado no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Aí é o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, é um museu muito famoso também. Museu Nacional em Brasília. Temos dois Museu Nacional, né? Museu Nacional no Rio, Museu Nacional em Brasília. Esse de Brasília em forma de um iglu gigantesco, né? Uma obra de Oscar Niemeyer. O Museu do Ipiranga em São Paulo, que lembra muito até o Palácio de Versalhes na França, com jardins, né? Com fontes na frente, tá? Um local belíssimo. Olha a cidade de São Paulo ao fundo. E esse museu aí, Palácio do Ipiranga, que também era da família imperial. Museu da Inconfidência em Ouro Preto, Minas Gerais. Aí estão os restos mortais dos Inconfidentes, aqueles homens que tentaram pela primeira vez ter uma ideia de um Brasil independente, ou pelo menos o Minas Gerais ser independente de Portugal, se apartar de Portugal. Então tem muitas obras barrocas aí, muito raríssimas, muito caras, e é um museu belíssimo em Ouro Preto, Minas Gerais. Esse museu aí é um disco voador construído lá em Niterói, no Rio de Janeiro, na década de 80, né? O formato de um disco voador, um museu de arte contemporânea, por isso que até o estilo dele é diferente, realmente para chamar a atenção. É um dos cartões postais, né? Lá do Rio de Janeiro, de Niterói e até do Brasil, né? Museu do Amanhã, Museu de Ciência e Tecnologia. Nesse local, nesse momento, o Ancelotti, que é o técnico da seleção brasileira, está fazendo a convocação, acho que é agora, 3 horas, nesse museu aí, Museu do Amanhã, que é um museu de ciência e tecnologia. Vejam bem, há diferenças entre os museus, certo? Museu moderno. O museu deve ser entendido como um espaço de memória e identidade. Assim, uma de suas missões mais nobres e importantes deve ser a de preservar documentos, obras de arte e registros que ajudem a sociedade a lembrar de seu passado, compreender o presente e transmitir conhecimento às gerações futuras. Exemplos práticos. Um museu histórico nacional pode contribuir para a identidade de um país. Um museu indígena pode fortalecer a identidade dos povos originários. Museus comunitários podem preservar a memória de bairros, cidades e grupos específicos. Estamos aqui classificando os museus, né? Tipos de museus, né? Casas históricas, centros de arte, jardins botânicos, ou seja, a gente pode ter museu a céu aberto. Museus de antropologia, aqui tem sobre antropologia, né? Museu de cera, aqueles dos bonecos, né? Que o pessoal tenta fazer lá, o artista famoso, a Rainha Elizabeth e tal, museu de cera. Museus de história, museus militares, sítios históricos e arqueológicos, museus de ciência e tecnologia, museus de arte, etc. Pinturas e obras de arte tendem a atrair um certo público-alvo, pessoas com um entendimento de arte mais elevado, até mais do que nós, procuram esse tipo de museu para olhar aqueles quadros caríssimos que valem milhões de dólares, né? Pablo Picasso, Rembrandt, de tantos outros grandes pintores, né? E ficar ali buscando compreender aquela obra
e também recebendo explicações de um curador, do próprio artista, do que significa aquilo. Mas tem gente que não gosta. Eu não gosto de ir para o museu para ficar olhando lá um quadro que eu não entendo nada. Então tem outros tipos de museu. Um museu de história, um museu de arte, um museu de tecnologia. Por isso que nós temos essa diferenciação. Olha aí, museu de arte, o artista está ali, explicando, e as pessoas estão tentando compreender. É um público mais selecionado, né? A gente sempre vê isso. E aí o museu de ciência e tecnologia, que eu creio que entre o de arte e o de tecnologia, a maioria de vocês ia preferir ir em um museu de tecnologia, né? Ali eles recriando um sol, né? E tem outras tecnologias, outras coisas futurísticas, né, que são apresentados nas exposições desses museus. Os municípios menores, a gente já estamos nos encaminhando para o final da palestra, então vamos prestar atenção. Em geral, as cidades brasileiras com menos de 100 mil habitantes, no caso da nossa, que já está chegando a 100 mil habitantes, mas ainda não tem, certo? Costumam ter poucos museus e muitas não possuem nenhum. Já nos municípios menores, os museus normalmente são pequenos museus históricos, municipais, estaduais ou de tribunais de justiça, que é o nosso caso aqui. Tem esse museu aqui, do Estado, do Acre, e tem também o Museu do Tribunal de Justiça, que é ali no antigo fórum, lá onde eu desempenho a minha função, certo? Temos também centros culturais e memoriais, né? No nosso caso ele se encaixa em centros culturais, e aqui nesse caso se encaixa em memorial, casas de cultura, museus religiosos ou comunitários. Museologia e coleções no Acre. Em Rio Branco destacamos o Museu dos Povos Acreanos, Museu da Borracha, Memorial dos Autonomistas, Palácio da Justiça, Palácio do Governo, Casa Museu Acre, que é do desembargador Arquilau Melo, cruzeirense, que mora há muitos anos em Rio Branco, montou um museu na casa dele. Igreja Católica também guarda muitas obras de arte e outros. Então, Rio Branco está muito bem servido, já é uma capital, uma cidade, né, bem maior que a nossa. Então, lá os turistas, quando chegam, tem todo um circuito, né, de museus, de locais históricos para visitar, para conhecer, certo? Preservação e conservação. Esse é um Berna suíço, um caminhão que rodou aqui em Cruzeiro do Sul. Acho que muita gente lembra. Alô? Quem lembra desse caminhão? Seu Caíco, né? Seu Caíco era o motorista, dona Vitória, desse caminhão que rodou aqui em Cruzeiro. Trazia as cargas da Varig e Cruzeiro aqui para o centro, né? Um caminhão utilizado em guerra, gente. Quando a Varig, essa companhia aérea, estudantes, quando a Varig, essa companhia aérea, faliu, esse caminhão ficou parado. O que teria acontecido se esse caminhão tivesse ficado aqui em Cruzeiro, esse Berna suíço? Muito provavelmente teria ido lá para ser desmontado, para tirar a lataria dele, vender. Provavelmente, porque é muito caro a manutenção de um carro desse, deixar ele funcionando, né, consertado. E Dr. Arquilau, esse cruzeirense que montou o museu na casa dele lá em Rio Branco, comprou esse caminhão, levou e está funcionando até hoje. Ou seja, preservação e conservação. E simplesmente ele não deixou lá na casa dele. Ele deixou lá e criou um museu na casa. Então o caminhão é uma das atrações principais da Casa Museu Acre. Visita guiada e vivência. Esse daí é um soldado da Guerra do Vietnã. Será, Francine? Esse sou eu, gente, com um capacete da guerra mesmo, da Segunda Guerra. E o Dr. Arquilau fez eu entrar no caminhão e ligar, acelerar, a fumaça subiu para vivenciar a experiência, né? Muito obrigado. Eu dei na partida e acelerei o caminhão com o capacete da guerra e ele tá me explicando como fazer isso. E alguém lá tirou a foto e mandou para mim. Então realmente ficou parecendo que eu estava indo para a guerra.
Então, é vivencial. O museu a gente vivencia, né? Em Cruzeiro do Sul, agora para a gente ir para a parte final da nossa palestra, além do patrimônio histórico e cultural composto por estátuas, bustos e obeliscos. Obelisco é aquele negócio assim, ó, que sobe e tal, parece um poste, mas é de alvenaria. Tem lá em frente o antigo fórum, tem outros locais. Geralmente para homenagear alguém, ou um marco da cidade, né? Em Washington tem um gigante, né, dona Beatriz? Lá na Argentina também, dona Vitória, né? Tem um obelisco gigantesco em Buenos Aires. Oi, alô? E dentro dos obeliscos, às vezes, tem documentos antigos da fundação daquele local, eles são ocos, né? Então é interessante isso. Além do patrimônio que a gente frisou aí, né? História cultural composto por estátuas, bustos e obeliscos, frisamos os acervos históricos e de memórias resguardados pela Igreja Católica, né? Muita arte, muitos quadros raros, muitas coisas, documentos antigos que a Igreja guarda, a arte sacra com pinturas, gravuras, documentos imobiliários e objetos de época. Um memorial lá na maçonaria, do lado da casa da dona Beatriz Camerim, tem a loja maçônica mais antiga do Acre. Tem 119 anos, quase a mesma idade da cidade, a loja Fraternidade Grana. O seu Tota também era maçom lá, desse local. Lá também tem um memorial. O hall de entrada do Teatro dos Nauas também tem objetos em exposição, né? E o Sesc também, lá, o Hotel Sesc. Alô, obrigado, Robson. Lá no Sesc também, quando a gente entra no hotel do Sesc, tem quadros lá, e falando um pouco da história do Acre, sobre a Revolução Acreana, sobre o Plácido de Castro, enfim. No 61º Batalhão, 61 Beach também, tem memorial lá. E as coleções particulares, né? A gente cita aqui a senhora Beatriz Cameli, a senhora Gisalda Mariano, o irmão João, Maxson Pereira, que é da machetaria. Enfim, são as coleções particulares que essas pessoas detêm, que já daria para montar um novo museu. Então, entre outros, né? Eu citei alguns aqui, Dona Vitória também, lá na casa, Padre Heriberto, entre outros, só para citar, né? Cruzeiro do Sul, aí a gente destaca ali aquela imagem que tem na catedral, né? Uma pintura, uma gravura, lá o memorial da loja maçônica, né? Com a galeria de honra, com os fundadores da cidade, né? Os primeiros maçons, os maçons antigos, e ali estatuetas, documentos antigos, jornais antigos, enfim, são outros lugares também que detêm essa condição. Não são museus, mas são memoriais, certo? Aí dos comandantes lá da época do 7º Batalhão, do 7º BEC, que hoje está instalado lá na região do Batalhão 61 Bis, né? A galeria deles, também tem outros objetos lá em exposição. Também, né? Polícia Militar também. Aparelhos de museus em Cruzeiro do Sul. Memorial José Augusto de Araújo, Teatro José de Alencar, que é esse onde nós estamos, né? Um edifício de 1913, né, Francinei? Foi erguido para ser uma casa comercial, para alugar suas salas, e que depois foi repassado para ser funcionar instituições aqui. Funcionou a Prefeitura, Tribunal de Apelação, funcionou a rádio, Câmara de Vereadores, um monte de coisas. Liga de vôlei também. Bem lembrado pelo Charles. E aí ficou muitos anos fechado, foi revitalizado, depois ficou muitos anos fechado novamente, e agora foi revitalizado novamente. A gente espera que tenha uma continuidade, que o prédio não pare, né? Então tem toda uma história particular esse edifício aqui, um dos mais antigos, né? Só o próprio edifício já é um patrimônio histórico, mas agora ainda mais funcionando como um museu, que vocês podem apreciar as obras em exposição. Esse prédio que nós estamos aqui, gente, foi cometido um crime quando estava construído aqui o prédio do lado, né? Ele ficou aqui como prefeitura até 1982, 83, por aí, né, dona Vitória? Dona Vitória lembra já? Então, quando eles foram construir esse prédio do lado aqui, vizinho, cavando as fundações, aprofundaram muito, e uma noite, por lá de madrugada, uma grande chuva, a parede desabou para lá. E ficou tudo exposto aqui. A história da cidade de Cruzeiro do Sul dos primeiros anos estava aqui. Jornais antigos, documentos antigos, um acervo imenso.
E de manhã o funcionário da prefeitura veio tentar salvar o que ainda tinha restado, ia separando o que dava para aproveitar, que era quase nada, e o que já estava perdido. Foi tudo por lixo, infelizmente. Eu não ia deixar de falar. Então são histórias interessantes, ó. Poucas pessoas sabem, né, do que aconteceu no passado e que gerou um impacto para o futuro, né? A nossa memória, que naquele dia, daquele desabamento, acabou perdendo parte dela documental, né? E o Centro Cultural do Juruá. Gente, essa foto aí, ó, não é editada. Eu coloquei, estava relampejando muito, foi no Natal agora, do ano passado, estava relampejando muito, e aí no antigo fórum lá, e eu posicionei a câmera e fiquei tirando várias fotos. E aí quando veio o relâmpago, eu consegui tirar de uma, aí ficou essa foto aí, bem Stranger Things, né, no edifício todo decorado para o Natal. Esse é o edifício público mais antigo do Acre, atualmente, né, por manter as mesmas características arquitetônicas desde a sua fundação, lá entre 1908 e 1909, quando veio uma comissão de obras federais, operários para cá, para trabalhar em Cruzeiro do Sul, e construíram esse edifício aí. Veio um engenheiro paulista chamado Bueno de Andrada, né, que era um congressista, sobrinho neto de José Bonifácio de Andrade Silva, que foi o patriarca da independência. Então construiu esse edifício em forma de palacete. Esse edifício aí, 1908, 1909, esse daqui 1913, né? Então são edifícios centenários, edifícios antigos, né? E hoje esses dois edifícios, né, junto com o Barão do Rio Branco e outros mais, né, a loja maçônica, enfim, são os edifícios centenários, são patrimônios históricos de Cruzeiro do Sul. E notadamente esses dois, esse e o Museu do Fórum lá em cima, os que carregam essa responsabilidade, essa importância de preservar coisas dentro, objetos de museu, né? Dentro desse museu aí tem um mobiliário que veio para cá, para o Cruzeiro do Sul, da França, em 1914, Charles, em perfeito estado de conservação. Mesas, cadeiras, aparadores, né? Enfim, lá é um museu de história. Aqui o Museu de Geologia, de Antropologia, sobre os povos originários, entenderam? Já dois tipos de museu, né? E aí o Tribunal de Justiça continua os investimentos, porque essa palestra que eu estou fazendo aqui hoje, eu agradeço o Cleito, o pessoal da FEM, por essa oportunidade, mas era para eu estar fazendo ela lá. Mas lá está em reforma. Reformaram em 2023 e agora eles estão reformando de novo para ficar ainda mais um local mais seguro, mais aprazível para os milhares de visitantes que também vão lá todos os anos. Potencial de ampliação do conjunto de museus em Cruzeiro do Sul, nós temos nosso, já até coloquei, futuro Museu da Farinha e da Borracha. Eu nem sabia que o nosso secretário ia fazer uma fala aqui das ideias, né? Mas parece que as coisas realmente vão acontecer, né? E ali a Casa dos Ruelas, quando ele ainda estava, né, em boas condições, em pé, muito provavelmente, né, Francinei, uma foto da década de 80, e ela hoje em ruínas, né, que parecem as velhas ruínas medieval, mas ela é de 1940. Muita gente até diz, aquela casa é o prédio mais antigo de Cruzeiro do Sul. Não, tem outros mais antigos, mas ela guarda uma memória muito especial, por ter sido o local exato onde era o barracão do Seringal Centro Brasileiro, era aí onde está essa casa, aqui próximo, lá ficava o seringalista, né, o Antônio Marques de Menezes, conhecido como Pernambuco, o endereço mais antigo de Cruzeiro do Sul, onde está essa casa. Então aí é o marco zero da cidade, porque derrubaram o barracão em 1940 para erguer essa casa aí em alvenaria, que foi um impacto na época, uma família de portugueses, e a Adriana depois vai explorar mais sobre essa casa aí em uma oportunidade, ok? Em 1974, a Unesco definiu o museu como uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, pesquisa, comunica e exibe a herança tangível e intangível, aquele que pode pegar e aquele que a gente pode contar
da humanidade e do seu meio ambiente para fins de educação, estudo e prazer. Eu já estou nessa área há mais de 10 anos. Eu era escrivão de justiça, trabalhava com processo judicial, mas lá em 2016 eu fui, mudei de setor. O Tribunal de Justiça me tirou lá do local onde eu estava trabalhando com prisão, com soltura, com audiência, e aí eu fui para dedicar essa área cultural. Esse ano completo 10 anos, comemoro 10 anos lá no museu, lá do Tribunal de Justiça. Estou aberto aqui ao pessoal do Memorial José Augusto, pessoal da FEM, que estão recomeçando agora, depois de mais de 10 anos fechado. Então, para qualquer dúvida, qualquer situação, que eu já estou na estrada há 10 anos, a gente adquire uma experiência já um pouco robusta para passar para vocês também, ok? Só sei dizer que Cruzeiro do Sul hoje está de parabéns, os turistas chegam aqui, tem o Croa, tem a Serra do Divisor, tem o Igarapé Preto, tem o turismo ecológico, tem o etnoturismo, que é ir nas aldeias indígenas e tal, mas também se vocês ficarem 1 ou 2 dias aqui pela cidade e quiser ir no museu, vai ter esse aqui e o lá do Tribunal de Justiça. Então isso é muito importante para a nossa cidade, receber bem os turistas, atrair bem os turistas. Mais do que edifícios, museus são territórios de memória, pertencimento e identidade. Muito obrigado, espero que tenham gostado.